chamada de saneamento e ordenamento, que consiste em quê? Preste atenção em que ela consiste. Preste bem atenção. É fácil isso, mas tem que prestar atenção. Olha só. Quando o réu responde, o magistrado vai ter de examinar quais são, o que é que ele tem de fazer, o que é que o magistrado vai ter de fazer a partir da resposta do réu, para que o processo fique regular, fique apto a que nele seja proferida uma decisão. A partir da resposta do réu, o magistrado terá de ver o que é que ele vai ter de fazer para decidir, para proferir uma decisão. Quais são as providências que o magistrado vai ter de tomar após a resposta do réu? Deixa aqui. Quais são as providências que o magistrado vai ter de tomar para que o processo fique apto a que nele seja proferida uma decisão? Essas providências chamam-se providências preliminares. Providências preliminares. E o momento para tomar essas providências chama-se fase de saneamento ou fase de ordenamento. Que providências são essas que o magistrado tem que tomar para que possa proferir uma decisão no processo? Que providências são essas? Reparem bem, meus caros, são inúmeras. Mas assim, é um rol que a gente pode falar aqui várias e vai sempre ficar incompleto, porque são inúmeras. Eu vou dar alguns exemplos para que vocês entendam que é mais ou menos isso. Reparem, tudo vocês já sabem. Agora chega o momento de vocês verem como a coisa funciona. Reparem. Imagine que o réu reconveio. Quer dizer, na resposta do réu vem uma reconvenção. O que é que o juiz vai ter que fazer? Qual é a providência que o juiz vai ter que tomar? Já de cara. Hein, baianos? Vai ter que intimar o autor, para o autor contestar a reconvenção. A primeira providência que ele vai ter que tomar, se o réu reconveio, vai ter que intimar o autor para contestar a reconvenção. Se o réu deduz defesa indireta, qual é a providência que o juiz vai ter que tomar? Réplica. Vai ter que intimar para réplica. É uma outra providência preliminar. Se o réu é revel citado por edital, se o réu é revel e foi citado por edital, qual é a providência que o juiz vai ter que tomar? Preliminar. Nomear curador especial. A nomeação de curador especial é um exemplo clássico de providência preliminar. Clássico. O juiz, diante da resposta do réu, que foi a revelia, o juiz percebe que é revelia citação por edital por hora certa, tem que nomear curador especial. Um outro exemplo, o réu denuncia a lide. O réu faz uma denunciação da lide. O juiz recebe a resposta do réu com uma denunciação da lide. O que é que vai ter que fazer? Vai ter que ouvir o autor, vai ter que citar o denunciado. São providências preliminares que o juiz toma para ordenar o processo. Porque se o juiz não tomar essas providências aqui, o processo vai ficar um mangue. Se o caso é de intervenção do Ministério Público, o que é que o juiz vai fazer? Mandar ouvir o Ministério Público. Se o réu alega um defeito sanável da petição inicial, se o réu alega um defeito sanável da petição inicial, o que é que o juiz vai fazer? Mandar o autor sanar o defeito. Tudo isso para deixar o processo pronto, para que nele seja proferida uma decisão. Então são várias as providências preliminares. Não adianta, não é o caso de vocês
decorarem isso. Nunca vai ser cobrado. O que pode ser cobrado é o que é isso, em que consiste esse momento do processo. Esse momento é um momento que começa após a resposta do réu e tem o objetivo de preparar o processo para que nele seja proferida uma decisão. E essa decisão que será proferida após a tomada das providências preliminares tem um nome, que se chama julgamento conforme o estado do processo. O julgamento conforme o estado do processo, é a decisão que o magistrado toma após essa fase de saneamento, que é uma fase realmente intermediária e pequena. Só que tem uma providência preliminar, que exige da gente uma atenção toda especial. Há uma providência preliminar que tem que ser destacada, estudada separadamente pela sua complexidade. Então eu quero que vocês abram um item aí no seu caderno, dedicado a esse assunto, que se chama ação declaratória incidental. Ação declaratória incidental. Ação declaratória incidental. Vamos estudá-la a partir de agora. Antes, porém, eu quero atender um pedido aqui dos alunos de Niterói, pedindo aqui que, por favor, eu repetisse as duas dúvidas que surgem quando a maioria de um tribunal, a sua totalidade, é impedida ou suspeita, porque houve um problema na transmissão. Meus queridos, são duas dúvidas. A primeira, quem é que vai dizer se esse tribunal é suspeito ou impedido? Quem é que vai julgar a arguição de suspeição e impedimento? É a primeira dúvida. E a segunda dúvida é, se o tribunal for reconhecido como suspeito ou impedido, quem é que vai julgar a causa que estava com ele, com o tribunal, que agora não vai poder mais estar porque o tribunal é suspeito ou impedido? Então, as duas dúvidas são essas. Quem argue, quem julga a suspeição e impedimento e quem julga a causa se o tribunal for suspeito. E essas duas dúvidas são respondidas da mesma forma. É o Supremo. É o Supremo que diz, que julga se o tribunal é suspeito ou não, e é o Supremo que julga a causa se o tribunal for considerado suspeito. Então essas são as duas dúvidas. Pois bem, agora vamos começar a ação declaratória incidental. Vejam bem, meus caros, prestem bem atenção. Prestem bem atenção. O assunto não é muito fácil. Então, eu vou precisar fazer uma imensa digressão. Vou lá embaixo, fazer uma curva gigantesca para voltar e aterrissar. Então, eu preciso que vocês me acompanhem. Porque, olha só, o assunto... Preste bem atenção, não temos pressa. A gente tem que aprender. O assunto declaratório incidental é um assunto menor. Ele é um assunto menor, não é um grande assunto. Realmente não é. Mas ele é interessante de ser examinado agora por uma questão didática. Porque ele nos obriga a ter conhecimento de algumas noções fundamentais, importantíssimas, que se a gente aprende agora, estudar depois sentença, estudar depois coisa julgada, fica muito mais fácil. Então, vejam bem, vamos fazer essa curva. Toda decisão humana, olha, o que eu disser aqui agora, vocês nunca mais na vida de vocês podem esquecer. Sério, é um negócio assim... é totalmente cabalístico. Isso aqui é indispensável para a vida jurídica.